30 de junho, Café com Deus Pai. Chegamos no último dia do mês de junho e o que você fez, o que você tem feito desde o início desse ano? Você tem provado das bênçãos de Deus em meio a essas meditações? Você tem crescido espiritualmente no conhecimento a respeito de Deus? Você tem orado, tem colocado a sua vida em jejum, em alguns propósitos para conhecer mais a Deus? Você tem lido mais a Bíblia além de ouvir essas mensagens? A leitura da Bíblia e a meditação a respeito da Bíblia é muito importante para que você possa conhecer a vontade de Deus e experimentar as bênçãos que Ele tem para você. Hoje é o último dia do mês de junho. Nós começamos esse mês falando que esse mês era o mês da direção de Deus. Quem acompanha essas meditações sabe que no primeiro dia de junho nós lemos a mensagem que fala que Jesus quer estar no barco para trazer direcionamento. Que você possa chegar nesse dia e pensar quais as direções que Deus deu a você. O que Ele espera de você? O que Ele quer de você? Você tem essa resposta? Que hoje, nesse último dia do mês de junho, você possa fazer uma oração específica para isso, dizendo para Deus que Ele responda claramente o propósito, a direção que Ele tem para a sua vida. Se você já conseguiu perceber a direção, apenas agradeça. Agradeça a Deus porque Ele já respondeu e você conseguiu perceber a direção. Se você ainda não conseguiu perceber a direção, ore hoje dizendo: Deus, eu fiz esses 30 dias ao longo desse mês pedindo uma direção. Me dá a resposta, me mostra a direção. Vamos ler a mensagem de hoje. Ele o fortalece. Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Isaías, capítulo 40, versículo 29. Vamos ler esse versículo mais uma vez. Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Uma bela promessa de Deus para a nossa vida nesse dia. Se você está cansado, se você está cansada, passando por alguma tribulação ou dificuldade, Ele está aqui para fortalecer a sua vida hoje. Ele quer dar grande vigor àquele que está sem forças. Nossa vida costuma ser extremamente agitada. São novos afazeres que surgem a todo momento. Reuniões, problemas que precisam ser resolvidos com urgência. Tudo isso vai nos desgastando e desanimando quando não estamos com os olhos fixos no lugar certo. Parece que após tanto tempo nesse modo automático, a vida acaba perdendo a cor, o brilho e às vezes até mesmo o sentido. Contudo, isso acontece quando nossos olhos estão voltados para a terra, porque quando focamos em Deus e Sua palavra, encontramos vigor e força para prosseguir. O mundo constantemente tenta nos fazer sentir ameaçados e vulneráveis, como se estivéssemos lançados à nossa própria sorte. Mas isso não é verdade. Essa sensação é uma mentira plantada em nossa mente para nos paralisar, porque a realidade é que estamos protegidos
pois a Bíblia diz que Deus dá ordens aos seus anjos a nosso respeito. Eu sei que é difícil descansar e ficar em paz diante de tantas lutas e ventos contrários, mas ter fé nessa palavra lhe dará forças para repensar e reconhecer que, mesmo em meio às lutas e ao mundo que parece estar de ponta cabeça, você já é um vencedor, porque é Deus quem lhe dá forças. A partir de hoje, se você se sente cansado ou sem perspectivas, eu o convido a voltar-se totalmente para Deus Pai, intensificando seu tempo dedicado a Ele, pois não há nada que Ele não possa resolver. Encontramos paz e descanso em Deus. Nosso coração se aquieta e temos as forças renovadas para seguir adiante. Portanto, respire fundo, olhe para o alto, pois é de lá que vem o seu socorro. A palavra de hoje é: Deus é socorro bem presente na angústia. Lendo mais uma vez, Deus é socorro bem presente na angústia. Hoje é o dia 181 de 365. A leitura bíblica de hoje é Esdras, capítulo 10. Você pode ler depois. E a palavra-chave de hoje é descanso. Que você possa descansar em Deus. E a palavra que podemos ler para a mensagem de hoje é o Salmo 121. Como nós lemos, Deus nos fortalece, é Ele que nos fortalece, é Ele que dá força ao cansado e dá grande vigor para aqueles que estão sem forças. E como nós lemos na mensagem, quando nós ficamos olhando para as coisas dessa terra, nós ficamos no modo automático e nós ficamos cansados, pensando que a vida é sobre fazer a mesma coisa todos os dias e ficamos entediados. Mas o Salmo 121 nos fala justamente para colocar os nossos olhos no que importa, para colocar os nossos olhos no alto, para colocar os nossos olhos em Deus. Veja o Salmo 121. Elevo os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O salmista que escreveu o Salmo 121, ao invés de ficar olhando para a própria vida, para os problemas, para as situações repetitivas do dia a dia, ele olhava para os montes, ele olhava para o alto, ele olhava para o céu. E quando ele estava cansado e sem forças, ele questionava: de onde me virá o socorro? E ele apresenta uma resposta. Versículo 2: O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. O socorro que ele tinha convicção e certeza que vinha do Senhor não é de qualquer Senhor, mas é daquele que fez o céu e a terra. Ele criou cada um de nós. Antes de criar cada um de nós, ele criou o céu, ele criou a terra, ele criou todas as coisas e preparou o mundo e nos criou à imagem e semelhança dele para herdarmos essa terra e deu ordens para nós dominarmos sobre as aves do céu, sobre os peixes do mar, sobre os animais da terra. Então esse Deus, ele é um Deus que tem toda a força e toda a graça para fortalecer a nossa vida. Isso é motivo de dizer logo cedo glórias a Deus, porque é Ele que dá o nosso socorro
e Ele tem poder para dar o socorro para mim e para você. Versículo 3, Ele não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Tosquenejar significa cochilar. Então ele não vai cochilar. Ele não tira cochilo. Ele está o tempo todo vendo aquilo que você está passando. Quando você liga o seu pensamento em oração a Ele, Ele imediatamente ouve o que você está falando com Ele. Versículo 4: Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. No verso 4, nós conhecemos que Deus é como um guarda, mas não como os humanos que às vezes tiram um cochilo. Ele é um guarda que protege o seu povo, Israel. E eu e você fazemos parte desse povo. Nós somos o Israel de Deus, porque quando nós recebemos Jesus em nosso coração, nós fazemos parte do Israel de Deus. O Israel de Deus inclui todos os que receberam Jesus. Você não precisa ser um judeu para fazer parte do Israel de Deus. Todos aqueles que recebem Jesus fazem parte do Israel de Deus. Versículo 5: O Senhor é quem te guarda. Veja que o versículo 5 fala: é o Senhor que te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. Versículo 6: O sol não te molestará de dia. O que é o sol? Os problemas que muitas vezes ardem em nossa vida, que nos fazem pensar que as coisas estão muito difíceis. Mas o sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O que é a lua de noite? É a insônia. A lua brilha durante a noite e muitas vezes a pessoa não consegue se pôr a dormir. Ela fica com a luz acesa. Ela pode até estar com a luz apagada, deitada na cama, mas ela está com os olhos abertos, em insônia, porque ela está preocupada com alguma coisa. Mas aquele que confia no Senhor tem essa promessa do verso 6: o sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. Olha o que diz aqui no Salmo 4, no versículo 8. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Esse texto do Salmo 4, o salmista que escreveu o Salmo 4 está dizendo: quando ele se deitar, ele vai dormir em paz. Por quê? Porque é o Senhor que o faz habitar em segurança. A confiança dele está no Senhor. Retomando o Salmo 121, é isso que ele fala no versículo 6, quando ele diz assim, que nem o sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. A confiança no Senhor permite que a pessoa durma em paz e durma com segurança. Versículo 7. O Senhor te guardará de todo mal. É de todo mal. Ele guardará a tua alma. Ele guardará a tua alma. A nossa alma corresponde aos nossos pensamentos e corresponde às nossas vontades. Num tempo em que tantas pessoas estão em depressão, lembrando de coisas que aconteceram na sua infância, na sua adolescência, ou que aconteceram recentemente no seu trabalho ou no meio da sua família, e elas ficam abaladas e não conseguem se recuperar,
Num tempo em que tantas pessoas vivem em ansiedade, pensando com medo o que vai acontecer no futuro, aqueles que confiam no Senhor estão guardados de todo o mal. Aqueles que vivem um dia de cada vez recebem a proteção de Deus. Se você está em depressão, perdoe as coisas que aconteceram no passado. Talvez você sofreu um abuso, mas se você ficar todos os dias pensando com mágoa e com raiva dos seus abusadores, você vai viver uma vida de muita tristeza e num ciclo que só vai terminar com a sua morte. É por isso que as palavras de Deus são palavras de sabedoria. Quando você decide que vai perdoar os seus abusadores e que a partir de hoje você vai viver um dia com a decisão de fazer coisas boas para você mesma, de fazer coisas boas para a sua própria vida, você começa a reconstrução da sua história. E é por isso que Deus fala: perdoe, porque quando você perdoa, você fica livre para reconstruir a sua vida, para colocar flores e de fazer a decoração da sua vida como você quer. Mas quando você prende o perdão, você fica presa ao passado e vive uma vida toda, todos os dias com tristeza. Se você está com preocupação sobre o que vai acontecer amanhã, sobre as crises econômicas, você vai antecipar a preocupação de amanhã. Então isso vai servir como um mal, porque nós não temos forças para carregar o dia de amanhã. Por isso, viva o presente. Cada dia deve ser vivido com intensidade no próprio momento. Que esse momento que você está vivendo seja totalmente presente e que você faça o melhor que você pode fazer agora. O Senhor te guardará de todo o mal. Ele, a confiança nele, o conhecimento dessa palavra de que você deve cuidar de um dia de cada vez, te guardará de todo o mal. Ele guardará a tua alma, ele guardará os seus pensamentos, os seus desejos, as suas vontades de todo o mal. Versículo 8: o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. O Senhor guardará todos os lugares em que você entrar. Ele vai permanecer com você em todos os lugares em que você estiver. E Ele vai estar com você quando você sair para voltar para a sua casa, para fazer aquilo que você precisa fazer em outro lugar que vem na sequência, do dia de hoje, desde agora e para sempre. Ele promete estar com você sempre, desde agora e para sempre. Essa é a promessa que nós lemos aqui no Salmo 121 e a promessa que fica para todos aqueles que seguem ao Senhor. Você que ainda não segue ao Senhor, ainda não segue a Deus, pode aceitar a Jesus. Jesus veio e morreu na cruz para que toda a humanidade recebesse o perdão dos pecados e pudesse estar com Deus. Quando você recebe Jesus, você recebe a salvação dos pecados e você recebe essa comunhão, essa ligação direta com Deus, porque Deus olha para você que aceitou a Jesus e vê que você recebeu Jesus e tem a marca da salvação. Você aceitou Jesus e recebeu o perdão porque reconheceu que Jesus morreu por você para te dar a salvação. Se você ainda não recebeu Jesus, agora é o convite. Faça uma oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador.
escreve o meu nome no livro da vida que está no céu, e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até a eternidade. Amém. Quando você fez essa oração, na primeira frase você reconheceu que Jesus é o teu Senhor, então agora você vai segui-lo. E você reconheceu que Ele é o teu Salvador, porque significa que você reconhece que tem pecados e que precisa do sacrifício de Jesus. Quando Ele morreu na cruz, Ele partiu o seu corpo e entregou o seu sangue para que você recebesse o perdão dos pecados, para que nós recebêssemos esse perdão. Na segunda frase, você pediu para anotar o seu nome no livro da vida que está no céu. É um livro que está lá no céu, onde estão os nomes dos que receberam Jesus, como você fez agora. E na última frase você pediu para ter o Espírito Santo, que é o próprio Espírito de Deus, que vai guiar você na terra para chegar até o céu. Agora você deve procurar uma comunidade de fé ou uma igreja e deve procurar fazer o discipulado. É um treinamento onde ensinam a palavra, alguns princípios da Bíblia, e você pode se batizar nas águas. O batismo nas águas é de pessoas adultas e que são conscientes e que tomam a decisão de que querem realmente seguir a Jesus. É um batismo nas águas do corpo todo, porque representa que você entrega toda a sua vida para Deus. Quando você sai das águas, você foi lavado com a água e você sai com a decisão de segui-lo e ser uma nova pessoa que segue a Jesus. Depois que você se batiza nas águas, você passa a participar da comunidade da fé ou da igreja e participa da ceia. A ceia é uma comunhão em que as pessoas partem um pão e compartilham um cálice com suco de uva. Quando você participa de uma partícula daquele pão, você está comendo o corpo de Cristo para ter fé e confiança renovada. E quando você participa do cálice, você está lembrando que aquele sangue que Jesus derramou foi pelo perdão de seus pecados. Agora participe da ceia e siga sempre lembrando que Jesus um dia veio e morreu pela nossa vida e por isso ele é digno de ser o nosso Senhor. Tenha o Senhor como a sua confiança e olhe sempre para cima, porque, como escreveu o salmista aqui no versículo 1, eu elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Ele dá a resposta no versículo 2. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Então é Ele que não vai deixar vacilar o teu pé, Ele não cochila, Ele está sempre cuidando e guardando os que confiam nele. Voltando aqui para a capa da mensagem de hoje, é Ele que o fortalece. É Ele que nos fortalece. Então vamos agradecer por essa palavra de hoje. Senhor, te agradecemos, porque é o Senhor que nos fortalece. Porque o Senhor criou os céus e a terra e é simplesmente o Senhor que nos dá força todos os dias para vencer os desafios e vencer as tribulações. Ajuda aqueles que estão em depressão. Se existe alguém que ficou com alguma mágoa, algum ressentimento ou que de repente sofreu algum abuso no passado e está preso nisso, eu peço que o Senhor dê força para que essa pessoa consiga perdoar e avançar. Que essa pessoa consiga reconstruir a própria vida. Que essa pessoa consiga ver a vida agora nascendo, porque o Senhor é poderoso para reconstruir a história daqueles que passaram por situações difíceis no passado. Eu peço que se alguém está em ansiedades, preocupado com alguma conta, alguma fatura, preocupado com um filho, com uma filha, que de repente está viciado ou que de repente está preso, que está pensando o que vai ser desse meu filho, o que vai ser dessa minha filha, que o Senhor abençoe essa pessoa. Talvez a pessoa está pensando o que vai ser do meu negócio. Então eu peço que o Senhor abençoe e fortaleça essa pessoa. Que cada pessoa possa colocar a confiança no Senhor e que o Senhor agora responda com bênçãos, abrindo portas e dando o escape, o livramento do mal.
Eu peço que o Senhor agora nos fortaleça espiritualmente, batizando-nos com o Espírito Santo. O teu Espírito Santo, quando vem em nós, coloca essa certeza e essa convicção de que o Senhor está conosco e nos dá força diária para todos os dias orarmos e lermos a Sua palavra, que é o que nos dá alimento espiritual para vencer todos os dias. Aqueles que confiam no Senhor têm uma vida com propósito. Todos os dias acordam animados, dormem em paz, como nós lemos no Salmo 4, no verso 8. E eu peço que essas promessas se cumpram na vida de todos os que participam, meu Deus e meu Pai, da comunhão com o Senhor, daqueles que receberam a Jesus como Salvador. E se alguém já aceitou a Jesus, mas ainda não entrou em uma comunidade de fé, ainda está em dúvida sobre o batismo em águas para avançar, que o Senhor fortaleça essa pessoa para que ela tome a decisão e prossiga para o batismo em águas e para a participação da ceia, para que possa completar toda a vida com o Senhor, tendo um relacionamento com o Senhor. Confirma essa bênção e essa vitória e abençoa os negócios do teu povo, o trabalho dos teus filhos e das tuas filhas, o casamento de todos os que estão aqui ouvindo essa oração, e que o Senhor abençoe as famílias, os filhos, os pais, e que o Senhor derrame provisão naquilo que cada um necessita de roupas, de calçados, de alimento, de saúde, de graça e revelação do teu Espírito Santo para sempre seguir com confiança e fé de que o Senhor realmente está ao nosso lado, nos guardando e protegendo. Confirma essas bênçãos em nome de Jesus. Amém.